E olha só, o Enem dos concursos foi adiado após a tragédia no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira, após pressão popular e também de parlamentares. A ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos justificou a decisão apoiada nas informações da Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. Segundo o StatWack, além da questão humanitária, problemas envolvendo a logística. Bom, me parece esse, sobretudo, o grande desafio, já que não se chega para resgatar pessoas, como é que nós vamos mandar provas para lá? Para realizar a prova, pesaram na balança. Era preciso oferecer as mesmas condições a todos os inscritos. Ela disse, vamos acompanhar, vamos ouvir agora o que disse a ministra. Essa decisão de adiamento do concurso, ela justamente busca garantir a integridade dos participantes, inclusive a sua integridade física, nas regiões onde seria impossível o deslocamento, né? Mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo que está prestando o concurso. Nas próximas semanas poderá divulgar uma nova data, mas nesse momento toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança. Vamos fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios, agora às 4h31, e a gente volta em 2 minutinhos. Bom, me parece o óbvio, né? Uma vez que não se tem condição nenhuma de garantir a viabilidade de nada, suspender essa prova. Correto. É importante suspender justamente como a ministra disse, para dar condições iguais a todos. Mas o que eu mais queria ver era a ministra empenhada, e ela está empenhada, mas muito mais empenhada, junto aí com o Congresso Nacional, na aprovação da reforma administrativa. De novo, nós estamos aí promovendo concurso público nas regras que nós devemos alterar numa reforma administrativa justamente para transformar as carreiras públicas em algo muito mais atraente para as pessoas que veem na carreira pública não só esse espírito público de servir ao público, mas também de ser reconhecido pelo seu trabalho, que é exatamente isso que é a avaliação de desempenho que esperamos ter na reforma administrativa. A segunda coisa importante nessa reforma administrativa, que também tem a ver com a natureza do concurso, é a diminuição de carreiras, ou seja, você ter carreiras mais amplas. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente faz um concurso, traz o Alangani lá para trabalhar no Ministério da Fazenda, mas também eu quero alocar ele para o planejamento ou para outra área importante, no Banco Central e tal, não posso, porque tem que ter um outro concurso, uma outra carreira. Então, é fundamental que essa reforma administrativa saia do papel. E aí poderíamos aproveitar o bom humor do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é uma pessoa que já mostrou muito interesse em tocar a reforma administrativa. Então, já que a ministra está empenhada na reforma administrativa e já que o presidente da Câmara está empenhado na reforma administrativa, é um bom momento para fazer a roda andar e tirar a reforma administrativa do papel, porque não existe estabilidade democrática, previsibilidade das regras do jogo com uma burocracia não qualificada, não meritocrática. E aí, Segre? As imagens são fortíssimas, hein? Quando a gente fala sobre a tragédia que deve estar passando, essa gente dá um aperto no coração, porque estamos falando de crianças, pessoas idosas, muitas pessoas que dependem da ajuda de um medicamento que talvez não possa chegar por esse problema de isolamento da cidade. Mas indo no caso da ministra, eu acho que concordo com Dávila. Tem, claro, é valioso não deixar que algumas cidades não possam participar em função disso, mas estamos falando de uma situação que me parece pequena no decorrer de uma grande quantidade de coisas que deveriam ser feitas, e muitas vezes esses cimbronazos, essas coisas que nos chacoalham, deveriam ser uma base forte para propor medidas novas, propor reformas que possam ajudar ao Brasil a ser um pouco mais forte e ir para frente com mais energia. E aí, Fábio Piperno, o concurso adiado, mas parece que nesse momento essa de fato não é a prioridade, né? Bom, mas é o que cabe a ela fazer, né? Então a pasta dela resolveu aquilo que tinha de urgente. Agora, é necessário sim que todo mundo se envolva. Hoje, por exemplo, voltando aí ao prefeito de Santa Maria, ele mencionou e agradeceu demais, aliás, os bombeiros de São Paulo e da Bahia, que foram os primeiros que mandaram reforços, viaturas, homens para ajudar no trabalho de resgate das pessoas. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, né? Há outras forças, principalmente forças de segurança, que poderiam fazer
parte disso também. E tem que ir para lá com maior urgência. E mais, como existe uma Força Nacional de Segurança, acho que os governos poderiam pensar também em forças aí exatamente preparadas para atuar nesse tipo de situação, né? Reforçando o papel da Defesa Civil. Sim, né? Exatamente. Né? Até porque no Brasil isso se verifica com frequência cada vez maior. Não iriam ter ócio, pode ter certeza. Seguramente. A decisão da ministra está correta, era o que dava para fazer numa situação dessa, mas eu vou pegar carona aqui no comentário do Dávila. Quando a gente fala em reforma administrativa, é justamente para isso. O Estado brasileiro, além de muito gastador, ele gasta mal. Então tem áreas que é necessário sim ter mais gasto. Educação de base, saneamento, saúde, prevenção de desastres. Só que o Estado não está presente nessas áreas ou está presente de uma maneira muito ineficiente e está presente aonde ele não deveria estar. Uma série de privilégios, exemplo disso é o próprio quinquênio. Exemplo disso são os supersalários. Então, partindo da realidade de que o orçamento ele é limitado, eu não tenho dinheiro para tudo, eu tenho que fazer escolhas no mundo real. E fazer escolhas significa estabelecer prioridades. Então, o que é prioridade? É saneamento, é educação de base, é saúde, é prevenção de desastres ou é super salários para alguns servidores públicos, são privilégios, é avião da FAB? O que é prioridade? Esse é o ponto. E cabe a gente, enquanto sociedade, cobrar isso dos nossos representantes. Eles estão lá para nos servir. E não ao contrário. Do jeito que é colocado muitas vezes hoje no Brasil, há uma inversão de valores, né? Parece que eles estão nos fazendo um favor. Não, exatamente o contrário. Eles estão lá para nos servir. Então a reforma administrativa passa exatamente por pode parecer uma forçação de barra, mas não é. Mas passa por uma diminuição das consequências desse tipo de desastre à medida que o Estado vai se tornar mais eficiente.